Ya está a grabar, agora sim. Graças a Deus, aqui a irmã Agora sim. Paula nos relembrou que não estávamos a gravar. E foi bem feito, porque aconteceu uma ou duas aulas, aconteceu, que não gravei. E o que foi feito foi que, para quem assistiu o vídeo, eu tive de fazer todo o estudo bíblico sozinho, porque não gravei. Mas que bom que a irmã Paula lembrou para evitar esse tipo de problemas. No último estudo bíblico, graças a Deus, terminamos o capítulo 7. Já vamos fazer o 8 no dia de hoje. Só vou comentar para quem não esteve presente no último estudo, mais ou menos do que foi dito e como encerramos o capítulo. Muito breve, muito rápido, para começar o 8. Eh, Aqui, no último do capítulo 7, relembremos que novamente o povo de Israel em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, no dia principal, no culto principal, que foi quando o Senhor Jesus, eh, aqui diz que em alta voz clamou e pregou, novamente no templo, e a multidão novamente ficou impressionado e comentou, não é? Eh, que ninguém nunca falou dessa maneira, ninguém tinha esse tipo de autoridade, que se realmente ele era o Filho de Deus, o Messias, eh, por que os príncipes e os sacerdotes não anunciavam isso publicamente? Eh, y ya temos visto esse tipo de diálogo antes, ¿no? Como aqui, nunca homem algum falou assim, como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados, ou seja, já sabemos, os fariseus, a estrutura eclesiástica da época, com inveja, porque alguns realmente reconheciam que o Senhor Jesus é o Salvador e é o Messias, mas tinham inveja, não é? Porque ele fazia milagres, ele falava com autoridade, ele ensinava a doutrina divina, como o próprio Senhor Jesus disse anteriormente, coisas que supostamente os fariseus e os sacerdotes deveriam ter feito e não faziam. E ficavam com inveja, não é? Porque o Senhor Jesus, a diferença é que ele é santo, é puro. Ninguém podia eh, falar mal do Senhor Jesus porque não tinha evidência, ninguém tinha nada em contra do Senhor Jesus que fosse autêntico. O Senhor Jesus não pecou e não transgrediu a lei de nenhum jeito, e por isso tenham inveja, né? E aqui diz: creo nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ou seja, os próprios sacerdotes e os fariseus amaldiçoavam e aos próprios judeus se amaldiçoavam a si próprios, porque é verdade, eles hum, não compreendiam bem a lei e o povo não conhecia a lei, porque até os profetas já falavam disso, que um dos piores pecados do povo de Israel foi falta do conhecimento da palavra de Deus. E está escrito, e é verdade. E de nossos tempos também é isso, ou seja, é duro falar, mas tem que ser dito. Nós, os que nos denominamos evangélicos ou protestantes, protestante um pouco mais, já não se utiliza muito, não é? Mas evangélico é mais normal. Comentamos que a diferença de outras religiões, que estudamos a Bíblia, que procuramos Deus, mas na verdade, nestes tempos, nas congregações, quantos jovens, adolescentes, quantos irmãos realmente estudamos a palavra de Deus? Estamos quase ao ponto de dizer que, como dice, como escreveram os profetas, não é?
dos piores pecados foi falta do conhecimento da palavra de Deus. E é duro, mas exatamente não temos que cair no mesmo erro que já se faz há muitos séculos, né? Mas continuemos. Y Nicodemos, que ya apareció anteriormente en este libro, no Evangelio segundo João, o que de noite foi com Jesus, olha, ele ainda teve coragem de responder. Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecido do que faz? Ou seja, ele estava dizendo ao Senhor Jesus, tipo, temos que ouvir primeiro o Senhor Jesus falar, temos que ter conhecimento do que ele faz, temos que ter evidência. Não podemos condenar o Senhor Jesus sem cumprir a lei, não é? E vamos ver o que os outros responderam. Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Ou seja, já chegaram forte, porque pensavam, eram ignorantes alguns, pensavam que o Senhor Jesus era da Galileia porque ele morava lá, mas o Senhor Jesus era de Belém, de Judá. Mas enfim, examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Pronto, aqui acaba o capítulo. Ou seja, novamente os homens reagem assim, não é? Também porque a escritura tinha de ser cumprida, não é? Que nosso Senhor Jesus, inocente, sem pecado e sem transgredir a lei, ele foi amaldiçoado, não é? O, o puro a pagar pelos impuros, que somos nós, e o inocente, ¿no? E pronto, fechou o capítulo 7. Vamos para 8. E como falou a irmã Rebeca, começa com a mulher adúltera, que também é uma parte interessante. Já sabemos a dinâmica, vamos nos distribuir alguns versículos e vamos comentar sobre eles. A primeira volta é só para ler e a segunda é para comentar. Ou perguntar, porque já aconteceu. Se não compreendemos um versículo, ou se está muito difícil, não faz mal, podemos perguntar e até é muito bom isso. É melhor ainda, às vezes, perguntar que comentar. O versículo 1 vai ser a irmã Rebeca, o versículo 2 vai ser a irmã Paula, o 3 a irmã Raquel, o 4 a irmã Elda, e se houver tempo eu vou ler e comentar o 5. Então, comecemos. Deixem por isto aqui. Pronto. Versículo 1. Diz, sim. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. No meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ah, ficou bem este versículo, está forte. Mas vamos às perguntas e comentários. E esperemos avançar, que esta parte é muito importante. 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos revela y nos inspira y nos enseña el Espíritu Santo por medio de estos hombres. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a ir al Monte de los Olivos y a muchos montes. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios trata
a su pueblo Israel y a los patriarcas y a profetas y apóstoles y nuestro mismo Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Mesías y nuestro Dios, le gustaba ir al monte, ir a los lugares altos. Por eso en el monte de Sión se construye el templo santo de Dios. Y acostumbraba ahí nuestro Señor Jesucristo. En Lucas dice que en el monte de los olivos, él se pasó la noche orando a Dios. Y dice, y se retiraba al monte. Y también narra más adelante, después descendía, pasaba la noche orando a Dios, descendía e iba al templo, a la sinagoga, a las casas, hacía un milagro y él predicaba. Y él sanaba las enfermos y los predicaba, enseñaba su doctrina. Y en el Monte de los Olivos, ¿qué es? Ahí está el huerto de los olivos, el huerto de los olivos, que es Getsemaní, y es de la fruto que es la aceituna. Getsemaní significa ahí donde hizo la oración antes de ser entregado y crucificado por nosotros y muerto y resucitado para que tengamos vida eterna hoy y vida biológica y vida espiritual y para que podamos estar escudriñando su palabra santa. Bueno, en el monte de los olivos, ahí en el huerto de Getsemaní, Getsemaní significa machacado. O sea, exprimieron ese fruto del olivo, esa aceituna la exprimieron y surge ahí el olivo, el aceite de olivo, que es símbolo y tipo del Espíritu Santo. Entonces, cuando resucitó victorioso, dicen Hechos, se presentó por 40 días con pruebas indubitables y contundentes de que había resucitado y que era el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que todo lo que había predicado era la verdad. Y entonces después viene Pentecostés, que aquí en México ya acabamos de celebrar Pentecostés 19 de mayo. Después de Pentecostés, ese aceite que Dios nos tiene ungidos, es espiritual. Y bueno, aquí los pastores en la iglesia acostumbran, como en Santiago, dice, ¿alguno está enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en el nombre del Señor Jesucristo y ungiéndole con aceite. Y el aceite era de olivo. Y con el aceite de olivo se consagró todo el tabernáculo, todas sus partes, y se consagraba también el templo que construyó Salomón y todas las cosas sagradas. Y nosotros también somos ungidos espiritualmente por nuestro Señor Jesucristo, y nosotros los que estudiamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos graduamos y cuando nos instalaron, cuando nos ordenaron, nos ungieron con aceite de olivo y por eso le damos gracias a Dios. Y bueno, hasta ahí, el monte de los olivos. Él fue allá al monte y acostumbraba a orar, estar en comunión con el Padre. Muito bem. Aqui a irmã Rebeca nos comentou algumas coisas interessantes que podemos resgatar. Que o Monte das Oliveiras, também conhecido como Getsemani, ela disse que, e é verdade, que no hebraico Getsemani quer dizer exprimido ou esmagado. ¿Por quê? Porque a azeitona é esmagada para obter o azeite. E o Senhor Jesus até escolheu esse lugar porque o azeite espiritualmente é um símbolo do Espírito Santo. Lembremos que os sacerdotes, Arão e os filhos dele, está escrito lá no Antigo Testamento, todos eram ungidos com azeite e também uma das coisas mais santíssimas no Antigo Testamento era o azeite, que tinha uma mistura especial que até era proibido utilizar para outras coisas. E no Novo Testamento também relembremos que Paulo ensina que si alguien estiver doente, está escrito, ¿no? Que os anciãos da igreja e os presbíteros orasen por ele e
derramassem o azeite no doente, e está escrito, a oração de fé, isso é bem importante, a oração de fé curará, não é? Ao doente. E pronto, é o que comentou a irmã Rebeca, muito bem. Também o Senhor Jesus aqui foi onde orou antes de ser crucificado, em um lugar bem importante para o Senhor Jesus. E também era um monte que o Senhor Jesus amava orar, não é? Conviver com o Pai nos montes, sempre. Não somente, mas era um lugar especial para o Senhor Jesus. Continuamos. Versículo 2. Neste versículo, eh, assim, no primeiro diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, não é? Depois começa logo a dizer pela manhã cedo. Sei lá, aqui dá a sensação que ele nem dormiu, não é? Está logo ele não está simplesmente de manhã, está de manhã cedo, que devia ser mesmo, sei lá, para aí, devia ser muito cedo, não é? E voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Sim, aqui nós Jesus está já numa etapa, não é, em que as pessoas sabiam onde o pôr curar, que era no templo, quer dizer que parte do tempo ele passava ali no templo, não é, ensinar, e uma coisa que me chamou a atenção foi assentando-se, porque geralmente eu estava a imaginar quando as pessoas estão a ensinar estão de pé, não é? Um professor, Jesus estava assentado. Sei lá, eu aqui entendo que para se pôr do nosso tamanho, não é? Quando está, pronto, assim, a humildade de Jesus, não é? Ele ensinava assentado. E pronto, é isso que eu entendi aqui deste versículo. E Sim, sim, eu também. Bom, eu posso dizer que amo muito quando num versículo eu vejo isto sempre quando diz e os ensinava, não é? Que ensinava, que era o mestre, estava com eles, que tinha autoridade, mas não tinha pensado no que comentou aí a irmã Paula, que ele ensinava assentado. Ou seja, deveria ter sido algo de nada. muitas horas também, não é? Ele ficava muitas horas, não era uma aula de uma hora, ou como nós fazemos 1 hora e meia. Ele sentava e todo o tempo que for necessário, ele estava ali. E dá um ambiente como que era mais de amizade, não é? De muita confiança. Esse é bem diferente, Humildade. exato. Por isso ele tinha tanta autoridade, não é? Por isso ele ensinava dessa É, maneira. Porque os nós sacerdotes... vimos assim. Uhum. E todos, né, com aqueles vestidos, com aquela pompa toda, né? E ele não, ele estava ali humildemente assentado, igual para igual a ensinar, era como está a dizer o irmão, não é? O irmão, a irmã, é intimidade. Sim. Outra coisa bem Sí, sí. interessante, o Senhor Jesus, ele não era rico, nem foi rico. Exato, como fala a irmã Paula, ele era simples e humilde como nós. Quando o Senhor Jesus morreu, aí é feio, mas estava profetizado desde Isaías, que os soldados jogaram sortes na roupa do Senhor Jesus, no manto, para ver quem ficava com o manto. Era a única coisa que tinha o Senhor Jesus, não tinha mais nada. E algo interessante, quando vemos em 2 de Timóteo, que é a última carta que conhecemos de Paulo, eh, Paulo pede para o Timóteo levar as últimas coisas de Paulo para a prisão antes de morrer. E o único que diz que leve nem é dinheiro, nem joias, nem documentos, nada, nada. As escrituras, porque Paulo tinha, e o manto dele também. Também era o único que tinha Paulo também. Com Paulo no caminho teve mais coisas, mas também ele investiu, gastou tudo pela obra de Deus. E está bem porque ele disse, ao final, em 2 de Timóteo também, dice, a boa corrida corri, a boa luta lutei, fiz tudo, cheguei à meta, cumpri
Bom, ele não disse, mas sabemos que ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E estava pronto, ele disse, só me Uhum. espera a coroa da vida, não é? O galardão já, ele já estava pronto, ele já estava quase a tocar isso, porque o Espírito Santo também mostrou para ele que já não ia ser resgatado, não ia acontecer um milagre para ele ficar livre, não, nada disso. Era mesmo a despedida. Está bem, porque nós também vemos como um filho de Deus eh, que é fiel até o fim, como é o final de um filho de Deus fiel, não é? Que também imita ao Senhor Jesus e nós imitamos ao Senhor Jesus também. Se o Senhor Jesus morreu com um manto só, Paulo não foi muito diferente. Vou fazer um parênteses para ninguém interpretar mal, não é? Ou pensar mal. Não estou a dizer que os filhos de Deus não podemos ser ricos. Também não estou a dizer que todos temos que ser pobres. Não é isso o importante, e Paulo escreve isso é muito bom que Paulo escreve. É cumprir o propósito que o Senhor Jesus tem para nossa vida a partir de que somos salvos. E isso comentamos muito. Isso é o mais importante. Se o Senhor Jesus o propósito dele é que sejamos ricos para algum motivo que ele conhece, está bem? Como os personagens bíblicos que sabemos que foram ricos. Mas si ese no es el propósito, también no nos podemos desviar, ¿no? ¿Y para qué desejar ser ricos si no es el propósito de Dios para mi vida? Por eso es vital, prioritario, no a otra cosa más importante, conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida como filho de Dios y cumplir ese propósito para que cuando llegue nuestra hora dizer como Paulo, ¿no? O como Señor Jesús, estoy pronto. Señor Jesús dice consumado, que eso es muy grande, ¿no? Cuando el Señor Jesús fala consumado. Y Paulo no fala consumado, mas ele fala corri a boa corrida, lutei a boa batalha, a boa luta, ¿no? Guardei a fé, fui fiel até o fim, cheguei à meta, a coroa da vida me espera. Se eu um Amém. dia eu consigo dizer o mesmo, oh, seria toda a alegria do mundo no meu ser, né? Dizer isso, cumprir o propósito de Deus que Deus tem para minha vida. É a satisfação plena, já não tem outra coisa superior já. Bom, algo superior só seria ver o Senhor Jesus, mas faltará pouco, não é? Se alguém diz isso é porque já falta Amém. pouco. Desculpem o parênteses, mas é muito bom este versículo. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Bom, já está falando tudo, né? Os escribas e fariseus, eles, olha só, eu vejo aqui, né? Jesus passa lá no monte buscando o Pai, ele ora, busca o Pai, como ele fazia, como a irmã Rebeca falou, né? Ele passava orando, ele vai para o monte, ele ora, ele sai da oração, ele vai no templo, como disse a Paula, ele está lá ensinando, e com isso que acontece? Os escribas e os fariseus estão vendo todo o movimento, como sempre, porque eles estavam onde Jesus estava, eles estavam acompanhando, né? Não porque eles quisessem aprender, mas porque eles estavam sempre procurando uma ocasião para, como eles fizeram ali, eles sempre procuravam uma ocasião para colocar o Senhor Jesus contra a lei. Eles queriam provar que que ele não cumpria a lei, que ele estava fazendo algo errado, né? Que ele estava anulando a lei. E ele veio e cumpriu a lei. Então, ali ele sempre procurava uma ocasião de usar a lei contra ele, para ver o que ele ia fazer. E, então, eles foram lá e pegaram essa mulher e trouxeram. Só que ali não foi, eles não trouxeram essa mulher no templo, porque ele já não estava mais no templo, porque a gente também tem que olhar o resto, porque ele já tinha saído do templo, porque ele estava na praia, que é o resto da palavra fala que ele estava escrevendo no chão, ele não estava mais no templo, ele já estava em outro lugar.
Ele não estava escrevendo no chão do templo, né? Como a gente já leu essa história nos outros evangelhos ali. O que acontece? Eu creio que quando eles trazem essa mulher para pegar ele, agora nós vamos pegar ele, o que que ele vai dizer? Porque está escrito na lei que uma mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada, ela tem que ser morta. Então eles chamam Jesus e perguntam para ele agora. Trouxeram uma mulher ali, o que que eles queriam? Que ele dissesse para a mulher, para eles apedrejem ela. Mas eu acho interessante que eu sempre olhei isso aí, eu não vi eles trazendo o homem, eu vi eles trazendo a mulher. Aí eu não sei, eu fico pensando assim, essa mulher, ela era casada e estava traindo o marido dela, ou ela estava traindo o marido dela com um homem que era casado também, porque eles não trouxeram o homem. Porque o homem não era adultério, só para a mulher era adultério, porque só trouxeram a mulher ali. E interessante que, assim, ó, mesmo ela estando em adultério, mesmo eles tendo a lei de Moisés ao lado deles, o que aconteceu? Nenhum deles apedrejou a mulher. Porque daí, seguindo ali, quando Jesus simplesmente pega, né, e pergunta para eles: vamos cumprir a lei, então. Se vocês não têm pecado, vamos lá, vamos cumprir a lei. Ele não foi contra, ele não disse que não ia cumprir a lei, ele mandou eles cumprirem a lei, né? Ele colocou a situação, pô, vamos cumprir a lei, vamos apedrejar, quem não tem pecado, apedreja. E aí eu vejo assim, que Jesus faz? Com essa pergunta, quando Jesus toca a responsabilidade para eles, que eles tocaram para Jesus, Jesus devolveu a responsabilidade para eles, perguntando para eles. E aí eles foram se examinar. E aí eu vejo que eles foram examinar eles. Quando eles se examinaram, eles viram que eles também não eram santos e não podiam fazer justiça porque eles não eram santos. O que aconteceu? Acabou que nenhum deles ficou ali. Eles foram todos saindo. E ali Jesus conversa com essa mulher, não tem como eu falar só nisso, né? Eu tenho que colocar a situação. E Jesus conversa com essa mulher, o que que Jesus diz para ela? Cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou, eu também não vou te acusar, mas tu vai e não peque mais. Porque que Jesus, ele nos deu uma chance. Todo o tempo Jesus veio para mostrar o amor e derramar o amor no nosso coração e mostrar o amor dele pela humanidade, mesmo sendo pecadora. Mas ele deixou uma situação para ela ali, ó. Tu não foi morta, o teu pecado tá aqui, posso te perdoar, mas tu não vai mais fazer igual, porque senão vai vir a consequência do teu pecado. E eu vejo isso que hoje Jesus Cristo veio, morreu numa cruz para nos salvar, ele fez o trabalho dele, como o irmão Ivan falou, que consumado está, quando ele diz consumado está, foi consumado a obra dele de salvação. Porém, hoje eles usam essa obra de salvação de Jesus para colocar uma graça que tem um valor enorme, mas eles acham que a graça não tem valor, e o valor é o sangue de Jesus Cristo. Eles acham que hoje pode pecar, pode fazer o que quiser, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício na cruz, ele já foi esmagado na cruz, como dizia a irmã Rebeca, né? Ele já foi esmagado na cruz, transpassado, e o sangue dele cobriu nosso pecado, mas eles acham que pode continuar fazendo coisa errada, que basta o amor de Jesus, a graça dele. Então é isso que eu vejo nisso aqui, mas a gente sabe que não, né? Ele diz assim, vai e não peques mais, quer dizer, ele nos perdoa, mas ele avisa, não peque mais. É isso que eu entendo desse versículo. Amém. Amém. Muito bem. Para complementar o que Irmã Raquel disse, e agora vale esquecer um pouco. Deixem ver um bocadinho. Quero ver se é primeira ou segunda de Timóteo. Mas uma destas duas cartas, no capítulo 2, no versículo 4, já vou conferir. É como estudamos as duas em dois cursos diferentes, às vezes eu não lembro bem se era a primeira ou segunda. Mas já vou conferir. Não. Aqui, aqui está. Era a primeira de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O contexto está a falar do pai, né? E aqui combina muito bem com o que disse a irmã Raquel. Sim, temos a graça
salvadora do Senhor Jesus é algo muito grande, é demais. Por isso é que nós somos filhos de Deus, não é? A graça e o amor, porque o Senhor Jesus é amor, não é? Mas não se trata de, como o Senhor Jesus me perdoa tudo, eu vou fazer tudo o que eu quiser e já está. Ou como quem também diz, eu já estou salvo e não preciso fazer nada, não? Que já podemos contra-argumentar com Tiago e outras coisas, mas aqui fica muito bem este versículo que diz que o Pai quer que todos os homens se salvem, e já salvos, porque tem uma vírgula, e venham ao conhecimento da verdade. Y en este versículo, no pergamino dice, no dice conocimiento así normal, dice epignosei. Epignosei, que ya tiene un prefixo que epic, es conocimiento profundísimo. Esa es la diferencia. O sea, lo que está a decir aquí es de más, ¿no? Y ya comentábamos cuando tuvimos aquel curso. Aquí está dizendo o Pai quer que todos sejamos salvos. Amém? Também isso disse o Senhor Jesus. E são um. Mas já salvos diz con- e tenham o conhecimento profundíssimo da verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus é a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando diz vida, já estudamos que essa vida eterna, Zoe e tudo isso, né? Mas conhecimento profundíssimo. Eh, ¿Quién puede decir que conoce profundísimamente al Señor Jesús o que conoce profundísimamente al Espíritu Santo o profundísimamente al Pai? Es una expresión que cuando yo pienso en eso, yo me arrepío, yo no me atrevo a decir eso porque eso es demás, ¿no? Hasta cuando estamos casados, ¿no? Yo puedo decir, mi esposa me conoce profundísimamente, acredito que solo Dios me conoce tanto. E imagina, e aí está a dizer que o Pai quer que conheçamos ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo e Ele próprio, de forma profundíssima. É um objetivo muito grande, mas é a vontade do Pai. E lá está, concorda com o que diz a irmã Raquel, não se trata só de aceitar o Senhor Jesus e já, posso fazer o que eu quiser. Calma, calma. Temos um alvo que está escrito naquele versículo. Conhecer ao Pai, a Deus, né? Profundísimamente. Já vai acabar esta sessão, vamos ao intervalo e daqui a 10 minutos nos vemos. Até mais. Amén. Chao, hasta Tchau, tchau. luego. Até mais. Jun. Já voltamos do intervalo, graças a Deus. E estávamos a conversar um bocadinho mais. Antes do intervalo, e ficamos no versículo 3. Agora vamos para o 4. Este seria a irmã Elda. Dice que bueno, a mulher foi apanhada, pegaram ela para pôr-la no meio, fizeram ali uma roda para todos conseguir olhar para ela e, e falaram para o Jesus o que ela tinha feito, né? E, e pronto, é algo que acontece ainda até hoje nas igrejas e no mundo em geral, que, que quando alguém faz alguma coisa errada, quando tem algum pecado, pronto todos querem julgar ela o así y pensar que todos son melhores y expor a pessoa y muchas cosas, ¿no? Y pensaron que o Jesús o Señor Jesús ia fazer ou dizer alguma coisa de errada naquele momento, que era o que eles estaban sempre
a tentar, más pronto después Jesús tenga respuesta para todo con mucha sabiduría y, y pronto continúan los otros versículos. Pois é, aqui vemos um pouco do que já foi comentado. Sempre vai ficar a pergunta, como é que fizeram para apanhar ela no ato, não é? Porque aqui diz no 3 e novamente no 4. Mas no 4 é mais específico, não é? Que a mulher, nesse momento, estava a cometer o ato. Oye, o marido. Pois, não sei, é uma coisa interessante. Não sabemos. Pronto. Ou talvez eles próprios também conheciam o lugar, porque se calhar também lá iam, não se sabe. Eles não eram santos nenhuns também. Pois, Eles deviam conhecer, se calhar, o lugar, não é? Pode ser. poderia ser um lugar, ou já conheciam do problema Y alguien que e aproveitaram que já sabiam do problema para pegar a evidência que para eles convém. Que eu sempre gosto de aplicar estas coisas para nosso contexto, porque assim nós é muito fácil criticar outros contextos, mas quando se trata do próprio, é que é melhor para aprender, não é? Para aprendermos. Por exemplo, nas congregações, não é? Comentamos, não é? Que outros grupos são mais pecadores, ou que são mais desobedientes, mais rebeldes, não sei quantos. E que nosso grupo é o bom, não é? Mas, ou congregação, não é? E, mas acontece muito, não é? Que de repente alguém fala com o pastor de um problema, o pastor já conhece o problema, que tal família, tal rapaz, tal menina, eh, tem esse problema, algum vício, mas por algum motivo que desconhecemos, o pastor, ou o diácono, ou a autoridade na igreja, não faz nada, não? Ou seja, já é um problema, um vício que está há muito tempo, há anos, e por algum motivo o pastor não faz nada, não é? E de repente a bomba explode, não é? Ou seja, já de repente realmente esse problema causa algo realmente crítico. É mais ou menos isto, não é? Claro que isto é pior porque eles pegaram esta circunstância a favor deles, mas para fazer tentar ao Senhor Jesus a pecar. Isso é mais grave, não é? Porque isso é o que se chama, e estudamos neste curso, prevaricação. Não é pecar por engano, nem por ignorância, nem por acidente. Prevaricação é pecar de forma propositada para obter um benefício ou para danificar alguém, que também é grave. E entre filhos de Deus, e isso é mais grave ainda, porque o próprio João, que escreve este evangelho, nós já estudamos as 3 cartas em outros cursos, escreve, não é? Se como só com o facto de falar em contra do irmão, João escreve: se tu falas em contra do teu irmão, cometeste assassinato. Falar mal no sentido de com uma intenção carnal malvada, não é? Porque ya temos abordado o tema en circunstancias puras, digamos, guiados pelo Espírito Santo, que é muito diferente. Mas não, aqui estamos a dizer que a pessoa faz com prevaricação, não é? Por maldade mesmo. E, e é o que acontece aqui, não é? E eu vou ler um bocadinho também, porque já é avançada a hora, para falar mais disto, não é? Então, ainda lembremos no capítulo anterior e em outros capítulos, o Senhor Jesus diretamente reclamava deles quando tentavam apedrejar ao Senhor Jesus. Ele falava: tudo bem, mas por que vão me apedrejar, não é? Que pecado fiz? Por qual das obras me apedrejam? Por curar doentes? Por dar a vista aos cegos?
por reprender demônios. Qual é o pecado? Qual é o crime? Ah, e assim acabou o capítulo anterior, mas aqui eles fazem com mais maldade ainda. Tentar ao Senhor Jesus, queriam tentar ele, né? E falam, 5. E na lei? Ou seja, eles estavam a utilizar a lei a favor desta maldade que queriam eles fazer. Maldade com a mulher, maldade com o Senhor Jesus. Misteriosamente com o homem não está incluído. Não sabemos por quê, mas pronto. Queriam fazer maldade. E utilizar a lei a favor do mal. Ou seja, isso é uma maldade. É ser mesmo cruel, é mesmo, como diz a palavra bem definida, prevaricação. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Lá está. Colocaram toda a armadilha, maquinaram tudo isso no coração, pensaram que como são homens sábios, autoridades na congregação e no povo, que já estava feito. Mas vamos ver o que o Senhor Jesus responde. Isso diziam eles, tentando-o. Ou seja, quem pode tentar a Deus? Nem sequer o Senhor Jesus se atrevia a tentar o Pai, não é? Ou aos anjos, sei lá. Quando o inimigo leva ao Senhor Jesus e fala que se jogue e que os anjos iam resgatar ele, que o Pai mandaria os anjos, não é? E o Senhor Jesus disse, não, não, que não devemos tentar Deus. Mas pronto, continuemos. Ah, e o Senhor Jesus diz que está escrito. Quer dizer que os fariseus e os sacerdotes e os escribas já sabiam disto. Continuemos. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Lá está, porque eles não tinham evidência nenhuma em contra do Senhor Jesus, nem nenhum argumento, nada. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que a irmã Paula comentou. Ou seja, o Senhor Jesus só estava a ouvir, estava calmo. Ou seja, porque pronto, ele sabe tudo. E como insistissem, ou seja, eles não ficaram satisfeitos. Talvez o Senhor Jesus até parecia que ignorava eles. Eles aqui com raiva, com evidência, com alegria por dentro, porque já eles pensavam que já era o dia da reivindicação, que eles já iam obter a vitória. E o Senhor Jesus nem ligou para eles. E eles insistiram. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Lá está, como dice a irmã Paula também, a irmã Raquel, a irmã Elda. Eles, igual que nós, tinham também pecados, não é? E capaz que eles também cometiam adultério, não? Adultério, não sabemos. Também tinham muitos pecados. Tantos que tuvieron remorso, ¿no? Y tornando a inclinarse, escrevían a terra. Cuando vieron isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. E mais interessante ainda, os fariseus, os escribas e os sacerdotes, normalmente, tinham mais de 40 anos. Éramos idosos, éramos sabios, eram as autoridades e até os sacerdotes, não é? Era suposto eles ser santos, mas não eram santos, porque eram os primeiros em ter remorso, os primeiros que sabiam que tinham pecados ocultos, os primeiros que talvez conheciam desta situação e nunca fizeram nada para resolver a situação de forma pacífica, como também acontece nas nossas igrejas, não é?
podemos resolver as coisas guiados pelo Espírito Santo de alguma maneira, fazer algo antes da bomba explodir, fazer algo pelo rapaz, pela rapariga, pelo matrimônio, comentar, orar juntos, visitar, há muitas coisas para fazer, mas como somos negligentes, ainda falo como nós, filhos de Deus, quando sabemos que podemos aconselhar os nossos amigos ou fazer algo e deixamos estar. Y de repente realmente todo explode, ¿no? Porque la Biblia está escrito. Ah, sí. Vale. Aquí estamos. Pronto. Voy a grabar otra vez. Aquí. Ah, agora sim. Agora sim, agora sim. Então, Ok. comentávamos isto, ou seja, ficamos sem falar e até nos provérbios diz, não é? Que dois amigos são como duas facas. Uma afia a outra. Se realmente somos amigos e filhos de Deus, sim, guiados pelo Espírito Santo, porque também não podemos fazer de qualquer jeito, mas temos que falar. E também nos profetas está escrito que Hum, E quando a gente vê que há um pecado na pessoa e vai ter com ela, e vai conversar com ela, e vai falar para ela, vou orar contigo. E essa pessoa, hoje que a gente vê muitas pessoas, elas não aceitam, elas não têm humildade. Por pois, isso que elas caem muitas vezes, porque a gente vê, vai conversar, e a pessoa, ela se sente ofendida por tu querer ajudar. sim, sim, Prefere ficar no erro, pois, eu ia né? chegar a esse ponto muito bem dito, porque acontece, e é verdade. Am, nos profetas está escrito que se o Espírito Santo nos manda fazer algo, não é? Falar, e não fazemos nada, e essa pessoa se perde, Deus vai nos cobrar. Y también está escritos todos os escenarios. Si nos falamos y esa persona no se arrepende, está bien, no temos culpa. Tá bem? O otro escenario, o último, ¿no? Si falamos más, si falamos, esa persona se arrepende, pronto é uma grande alegria, porque até uma festa, ¿no? Porque realmente livramos ela. E sim, é bem difícil. A mim já me aconteceu até com um amigo bem próximo, que agora estou a lembrar, né? Eh, há pessoas que estão. Olha, até a Elda, que minha esposa, está de testemunha. Dois amigos, que não vou dizer os nomes, né? No mesmo período de tempo, no mesmo ano. Um é do México, outro é daqui, de Portugal. Os dois se casaram, pronto. Os dois queriam divorciar-se. E falei com os dois, né? Mesmo que com um deles não queria, mas mesmo assim foi. E E nas duas vezes eu falei para minha esposa e disse, acho que não vão ouvir, mas pronto, eu vou. Acho que não adianta, mas eu vou. Porque pensava mesmo, eu vou falar e vão fazer o que eles querem e na mesma vão ficar igual, mas tá bem, eu vou. Um deles realmente a história é triste, se divorciou e a história é triste mesmo. E outro que até eu nem fiz tanto esforço, mas depois de um mês ou dois ele me ligou e realmente Deus fez misericórdia e se reconciliou com a esposa. E eu disse até para ela, olha, eu pensei que realmente nem me esforcei. E Deus sabe, não me esforcei, não insisti, só orei uma vez, nem sequer orei vários dias, nada, nada. Tipo, eu já estava assim desiludido, pensei, não, não adianta. Mas esse foi o amigo que o viu e se reconciliou, graças a Deus, não? Pois, eu até disse para minha esposa que está aqui, eu disse, olha, qué triste, en menos de un ano, dos amigos y
as duas partes no casamento crentes, os homens e as mulheres, né? E em menos de um ano os dois se vão divorciar, que triste. Mas graças a Deus, pelo menos Deus alcançou um, não? E mesmo que o outro não gostou, pronto, eu fiz a minha parte e como eu digo para outros amigos que me perguntam, eu digo, pelo menos Deus não vai me cobrar isso, né? Se eu tivesse ficado calado, eu estaria mais arrependido ainda de não ter dito nada. Pronto. E tem que ser guiados pelo Espírito Santo, tem que ser mesmo, porque se fazemos de nossa maneira, com nossas palavras, ainda podemos criar um inimigo ou algo pior. Tem que ser mesmo o Espírito Santo a Uma nos pôr. situação, olha só uma situação. Eu congregava numa igreja e Uhum, tinha um irmãozinho que muitos anos ele era cristão, ele era porteiro da igreja, e aí o pastor começou a dar oportunidade para ele, assim, ler uma palavra introdutória no culto, uhum. fazer uma oração, e, e este irmãozinho, ele congregava há muitos anos, e ele vivia junto com a mulher dele também muitos anos, e a gente conheceu ele, foi na casa dele, conversou com a esposa, conversou com ele, e, e, eu- e eu falei, pastor, eu acho que ele não pode subir no púlpito e falar nem palavra introdutória, nem tá trabalhando, nem na porta ele pode estar, pastor. Porque o cara, ele não é casado, ele é juntado. Ah, mas ele vive muitos anos com a mulher, é como se fosse casado, e o pastor era uma pessoa bem certa, eu não sei, nunca entendi. Vou perder a alma, eu disse assim, mas tá perdendo igual, porque ele tá em adultério, ele não tá casado, fornicando, não tá fornicando, caso, ele estava fornicando, ele não podia estar fazendo trabalho. E era o pastor da igreja. Eu falei, eu não era pastor, não era nada, eu só era membro, mas eu pela palavra de Deus, estava errado aquilo ali. E até hoje, ele está lá na igreja fazendo as mesmas coisas, só eu que saí da igreja, mas daquela igreja, mas ele continua lá na igreja. E não casou, porque eles acham que viver junto muitos anos é como, ah, já é casado. E não é, a gente sabe quem vai para a palavra sabe que está errado, né? Pois é bem complexo, mas quando, pronto, graças a Deus, a quem fica triste de saber, mas eu digo graças a Deus porque tem coisas boas. Graças a Deus eu não recebo dízimo, nem salário, nem pelo ministério. Mas é algo difícil, não é? Porque temos que trabalhar muito e assim, porque não temos sustento e ainda temos que servir, mas graças a Deus também digo, ainda mais. ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe sustento o apoyo de otro irmão, às vezes quando Deus nos manda falar algo difícil para aquele irmão, o facto de receber esse apoio, salário, sustento, que é a carne, não é? Te faz duvidar, porque pensas, tal vez é o irmão que dá mais dízimo, tal vez é o que mais apoia, e se ele se chatear, se ele de repente não gostar do que eu dizer, ele vai para outra igreja, já perdi um bom elemento. E é duro, é duro, mas também por isso em Gálatas escreve Paulo. Temos que agradar mais a Deus que aos homens, e aí fica mais difícil ainda. eh, Pronto, sim, mas tem que ser feito. E, e, e temos que ser guiados pelo Espírito Santo quando falamos estas coisas, porque se fazemos por nós próprios, como podemos errar muito feio. Queremos fazer algo bom e que termine um desastre pior do que estava. Então, tem que ser guiados pelo Espírito Santo com humildade, porque podemos cometer o erro contrário. Se o Espírito Santo não nos guia nestas circunstâncias para falar e agir, podemos cair no papel dos fariseus e escribas desta passagem. Ou seja, ver mal o pecado do irmão, mas o meu próprio pecado é igual ou pior. Y por eso temos que meditar na palavra, temos que orar, temos que pedir que o Espírito Santo nos guie e temos que agir. Não, não fica na teoria, temos que agir de qualquer jeito, mas por isso é conhecer Deus, por isso é aplicar a palavra
e com temor. Iván, Hum, también, Iván, o que dice la palabra de Dios en Santiago 5, 19 y 20. Meus irmãos, si algún entre vos se desviar da verdade y alguien o converter, sabéis que aquel que converte o pecador de su camino errado, salvará da morte a alma dele y cubrirá multitud de pecados. O lá sea, está. por eso Espíritu Santo reveló, inspiró a palabra de Dios 66 libros. La ley de Moisés, muchos mandamientos se pueden aplicar actualmente después de 8,000 años, 6,000 años, 2,000 años, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es una ley, una palabra es universal, es para todos los países y todas las denominaciones evangélicas cristianas bíblicas, iglesias evangélicas cristãs bíblicas. Entonces, nosotros no salvamos las almas, solo que la palabra de Dios fue dada para exhortación, consolación, edificación y advertencia de un peligro. Está, irmão, irmã querido, você está en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado destituye, separa a Dios de hombre y mujer y toda una familia. Es el pecado los separa de Dios. Irmão, con amor. Y también dice, salvarán a un alma de muerte, cubrirá multitud de pecados. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que su sangre derramada en la cruz del Calvario, dice, en primera de Joao, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero necesita que, como dicen Salmos, apártate del mal, haz el bien, busca la paz con Dios y síguelo, sigue Dios, sigue la paz, sigue la palabra de Dios. También en una carta a Pablo que dice, irmãos, si alguno de vosotros fuere, dice, encontrado en una falta, vosotros que sois espirituales, irmãos espirituales, exhortarle, amonestarle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros encontrado también en la misma falta. O sea, comprenderlo, ponerse en su lugar y con la palabra de Dios. También acá Pablo dice en otra carta, vuestra palabra sea sazonada con sal. Vosotros sois, dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Pablo dice más acá, una palabra sazonada con sal. También acá en Proverbios de la sabiduría poético de Salomón dice que una palabra suave es como la palabra de Dios, la miel. Y dice, y la palabra bien aplicada, dice, es medicina a los huesos, medicina al alma, mente, cerebro, corazón, cuerpo, medicina para un matrimonio, un casamiento, medicina para una familia cristiana, evangélica, bíblica o para los del mundo. Entonces, siempre, como dice allá Zacarías, no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Muito bem. Ya. Então, para encerrar, então, como disse aqui a irmã Rebeca, das coisas que comentou e que também estudamos nas cartas de João, o sangue do Senhor Jesus nos desfaz tudo a obra do inimigo. E por isso aqui o Senhor Jesus, aqui estava a mulher adúltera, não é? Ou seja, ela era culpada e podia ser apedrejada. Mas aqui se vê o perdão e a oportunidade do Senhor Jesus. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lá está. Ou seja, sim, ela era culpada, sim, merecia a morte, sim,
mas nós também. E como dice a irmã Rebeca, e foi que Paulo que escreve, cuando reprendamos un irmão, debemos pensar cómo nos gustaríamos de ser tratados si cometésemos ese mismo pecado. Empatía, ¿no? Si eu fosse o adúltero, ¿cómo gostaria de ser tratado? ¿Gostaria de uma chance? Claro que não de forma malandra, de que me perdoem e eu vou fazer o mesmo novamente. Aqui disse o Senhor Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lá está, essa é a chave. Porque o Senhor Jesus, ao final das contas, ele como não cometeu pecado, ele poderia apedrejar ela e tinha o direito, e é o juiz. Mas ele tinha a missão de sofrer no lugar dela. Ela ainda não chegava a hora dela, mas ele sabia que ia sofrer pelo pecado dela. Então, se ele já ia pagar o preço, que era a morte, que ela merecia, por isso tinha autoridade de deixar ela esta chance de ir e não pecar mais. Muito bem. Com isso encerramos. Já também nós fomos um pouco mais de tempo. Eu vou enviar isto, ou talvez vemos na próxima semana este versículo, que eu gosto muito. Esta parte, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. E que isso fique conosco, né? Que o Senhor Jesus nos perdoa e se temos vícios, o sangue do Senhor Jesus tem o poder para nos tirar os vícios e deixar de pecar. E é uma obra que temos que pedir essa ajuda do Espírito Santo. Muito bem. Com isso encerramos. Sí. Nos vemos para a semana. Feliz aniversario, Ismaelda. A Raquel, Ismaelda, feliz aniversario. a Raquel saiu porque ela mandou uma mensagem para dizer que precisou sair porque ela foi ao aeroporto buscar um colega do marido, foi com o marido ao aeroporto porque chegou um colega do marido do Brasil e ele tinha-se comprometido a ir lá, por isso é que ela saiu da aula. Tá bem. Sí, está bien, está bien. Tá bem. Para a Não. semana vamos rever isto com ela. Um abraço, irmã. Sí. Ok. Boa semana. Feliz aniversario, Sim. Ismaelda.